Glória a Deus. Sorri para o irmão que está do seu lado e diga assim: Jesus te ama. E eu também. Glória a Deus, aleluias. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o reino de Deus é como um homem que lançou uma semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E, quando o fruto já está maduro, logo manda cortar a foice, pois chegou a colheita. Amém? No 30, o Senhor Jesus continua dizendo assim: e disse mais: com que podemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Amém? Glória a Deus. O que é o reino de Deus para nós? O que é o reino de Deus para você? Você já se fez essa pergunta? O que vem a ser o reino de Deus para nós? Eu entendo que, por mais gigantesco que possa ser o nosso entendimento, o reino de Deus não pode ser comparado a nada, porque simplesmente Ele é tudo. Aonde o Senhor Jesus compara o reino de Deus como uma semente, que quando ela é semeada, ela cai em uma terra, chamada terra do coração de cada um de nós. E de repente o homem dorme, acorda e dorme, e essa semente ela começa a brotar. E de repente, além de brotar a semente, detalhe, antes da semente brotar, quando você coloca a semente na terra, o que acontece com a semente? Ela morre. Aos olhos naturais, a semente perdeu a vida. Aos olhos naturais, acabou-se a história da semente. Não é verdade? Porém, se nós não soubéssemos qual é o propósito da semente, que é ser enterrada para que ela venha produzir, nós entenderemos que a semente nada mais serve do que para ser morta. Porém, ela bem aplicada, uma semente, quando ela morre, quando ela entende o seu papel, quando ela entende o seu propósito, ela precisa entender algo? Não, porque ela simplesmente leva a semente, ela sabe que ela vai morrer, ela vai ser plantada para morrer. Assim o Senhor Jesus comparou a minha e a sua vida, como uma semente que morre enterrada numa terra. Mas pastor, o que vem a ser uma semente enterrada? O que o Senhor Jesus quis dizer com a nossa vida morrendo? Nós precisamos literalmente entender que quando o reino de Deus nos é apresentado, quando nós temos a revelação de quem é o Senhor, a revelação de conhecer a palavra do Senhor, nós entendemos que nós começamos o quê? Morremos para nós mesmos, começamos a deixar o que nós sabíamos para trás e começamos a nascer um novo homem, uma nova mulher em espírito no Senhor. Semelhantemente, o Senhor disse que aquela semente, ela morreria para que de repente o homem dormia, acordava e dormia, e aquela semente iria brotar. E de repente aquela semente, ela crescia, se tornava uma árvore frondosa, e ela começava a gerar frutos, para que o Senhor viesse colher os frutos na vida daquela semente que foi plantada um dia. E eu quero fazer uma pergunta para nós essa noite, para iniciarmos o culto nessa noite. Qual é o fruto que você tem dado para o Senhor até hoje? Qual é o fruto que nós temos dado para o Senhor até hoje? Nós vivemos na geração mais difícil.
se estudando a história do cristianismo, estudando a história desde que o mundo foi criado, essa geração é a geração mais difícil de ser cristão, para ser muito sincero com você. Porque é a geração que antecede, é a geração que precede o grande acontecimento do arrebatamento e a manifestação do reino de Deus, verdadeiramente a revelação do reino de Deus. Onde os homens e mulheres são doutores para si mesmos, pensam que sabem de todas as coisas, porém não sabem de nada, porque o sábio deste mundo é louco para Deus, e o louco deste mundo, que somos eu e você que acreditamos na palavra de Deus, somos como sábios para Deus, mas loucos para o mundo. Só por isso já se torna a geração mais difícil, aonde a geração que verá o amor de todos se esfriar, a geração que verá aqueles que conhecem o amor, literalmente deixando de praticar o amor, deixando de viver o reino de Deus, deixando de aprender as palavras de Deus, vivendo as fábulas, vivendo as coisas do mundo. Literalmente essa é a geração. Geração essa em que precisa entender qual é o papel da igreja do Senhor Jesus. Qual é o papel da igreja? O que é uma igreja para nós? O que é uma igreja para você? Uma igreja nada mais é aquela que o Senhor Jesus morreu por ela. O Senhor Jesus deu a vida pela noiva. Ele deu a vida para que a noiva entenda que ela faz parte de uma agenda, para que ela entenda que ela faz parte de um plano de Deus. Porém, se a semente não entender que ela precisa morrer, sabe aquela pazinha de jardim que você limpa o teu jardim, que você cutuca aqueles matinhos que crescem? De repente você vai lançar a semente, você aperta a semente de um lado assim, dá um beliscão na semente que você acabou de plantar, e a semente fala, não aperta que não que dói. A gente está assim nos dias de hoje, igreja. É a geração onde pregar a palavra é a geração mais difícil. Onde o papel de um pastor é o papel mais difícil que existe, vou ser bem sincero para vocês. Porque o pastor não pode encostar na ovelha que a ovelha dói. Já foi lá, né? Eu sei que você não é assim. Nem vocês, né, igreja? O irmão Mazinho mandou um vídeo nessa semana, onde dizia: pastor não pode falar de adultério porque o Joãozinho está adulterando. Pastor não pode falar de mentira porque a Mariazinha está mentindo. Pastor não pode falar daquilo porque a outra está falando isso. Amados, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Há uma agenda de Cristo sendo cumprida nos dias de hoje. E a igreja precisa ser igreja. A igreja não é uma comunidade. A igreja é a igreja pela qual Cristo morreu por ela. E para que entendamos aonde nós queremos chegar nessa noite, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1, verso 3, por favor. John. Entendendo a função da semente já, entendendo que nós fazemos parte de um reino que está sendo manifesto e revelado a cada dia para cada um de nós. O apóstolo Paulo enviou uma carta à igreja de Filipe, onde dizia assim, ele disse assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vocês, irá aperfeiçoá-los até o dia de Cristo. Vamos repetir: estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vocês, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Glória a Deus. O que o apóstolo Paulo quis dizer com aquele que começou a boa obra em cada um de vocês? É poderoso para aperfeiçoá-lo até o dia, presta atenção que é dia com letra maiúscula, que até o retorno de Cristo para mim e para você, seja no arrebatamento ou seja no partir dessa terra para com o Senhor, sendo o 01 da vírgula nos céus. Pode rir. Literalmente isso, igreja. A que ponto nós estamos da nossa caminhada cristã hoje? O quão você tem deixado o Senhor trabalhar na sua vida?
Se a semente não cair na terra e não morrer, ela não pode produzir aquilo que ela foi chamada. Você tem produzido aquilo que você foi chamado para produzir em Cristo? Imagine uma semente de melancia. Ela é plantada na terra. Mas aquele produtor, aquele agricultor que foi e plantou aquela semente, ele esperava colher uma melancia gigantesca. Mas de repente chega a hora da colheita e ele vai e colhe aquela baby melancia. E ele descobre, puxa, a melancia que eu plantei é fake. Qual a melancia que o Senhor tem plantado na vida de cada um de nós? Ele tem produzido uma melancia fake na nossa vida ou Ele quer a mais bela das melancias? A palavra que nós temos recebido da parte de Deus, que na sua totalidade nos dá condição para sermos as mais belas árvores. A mais bela das árvores, produzindo os melhores frutos para o Senhor. Os melhores frutos para o Senhor. Mas pastor, eu venho para a igreja para receber uma palavra de bênção. A bênção vai seguir você se você seguir a Cristo. Se você perseguir o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, o Senhor vai acrescentar absolutamente facilmente sobre a sua vida. Não se preocupe. Qual é a qualidade da semente que nós temos sido em Cristo? Marcos capítulo 4 de novo, John, por favor. Vamos ler uma outra passagem, uma outra parábola. Para que a gente venha continuar entendendo. Vamos construir junto essa história. Marcos capítulo 4, versículo 13. O Senhor Jesus disse assim: disse-lhe mais ainda: não compreendeis essa parábola? Como entenderei todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aquelas a quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e atira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo em que foram semeadas em lugares pedregosos, que são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem sem alegria, com alegria. Mas, como não tem raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Pastor, eu vim para a igreja, minha vida, ao invés de melhorar, ela piorou. Não se preocupa não, antes de melhorar, ela piora, depois melhora de novo. A própria palavra diz. Mas, como não tem raiz em si mesma, dura um pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. A própria palavra de Deus. O simples fato de você entender o que é ser semente nas mãos do Senhor causará automaticamente uma perseguição contra mim e você. E eu preciso te preparar como igreja para isso. Por isso que tem muito crente que fica pelo caminho, porque não entendeu que estar em Cristo, você está indo na contramão deste mundo. E quando você está indo na contramão, tenta nadar contra a correnteza para você ver o que acontece. Desce pau, desce pedra, desce lixo, desce galho, desce levando tudo pelo caminho. E você tem que permanecer lá de pé, porque você está indo contra a correnteza desse mundo. Você está indo contra o fluxo deste mundo. Por isso que há muito crente fraco nos dias de hoje. Porque começa a viver uma batalhazinha, mas Deus não está comigo. Aonde é que está Deus? Aonde é que está o Senhor? O Senhor está nos fazendo mais fortes. O Senhor está fazendo com que essa semente, verdadeiramente, ela entenda o papel que ela tem. Que é de frutificar. Só que antes de frutificar, ela precisa morrer totalmente. Para que ela não venha produzir uma baby melancia, e sim a melhor melancia, o melhor dos frutos, porque o nosso Senhor merece o melhor de nós. Porque Ele deu o que há de melhor dele, Ele deu o seu único filho por amor a mim e a você. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio por mim e por você. O melhor de Deus já foi entregue, que foi o seu único filho. Entrega o seu filho para a morte, para morrer pela vida de alguém que não merece. Foi isso que Deus fez.
O melhor dele já foi entregue. O melhor de Deus não está por vir, ele já veio. Daqui a pouco, aquele que já foi o melhor de Deus e que continua sendo, ele vai simplesmente só se manifestar de novo. Porque Deus já entregou o seu melhor. E a palavra do Senhor Jesus continua dizendo assim. Pode passar. Outros ainda que são os que recebem a semente entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, preste atenção, estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, o mundo te preocupa? A sua vida te preocupa? Às vezes preocupa, sendo racionais, mas nós precisamos aprender a olhar para o Senhor. A sedução das riquezas, as riquezas te seduzem? O dinheiro te seduz? A libra te seduz? A libra te tira de cultuar o Senhor? E o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha as situações pelas quais a semente deixa de ser semente produtiva. Os outros que recebem a semente em terra boa, que somos eu e você, são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão frutos. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1, outros 100 por 1. Disse-lhe mais ainda: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Ou deve ser colocada em um ventilador, no velador? Porque nada está encoberto que não seja manifesto, e nada que foi escondido senão para vir à luz. Ah, qual é a qualidade da semente que o Senhor tem plantado em nós? A qualidade que eu e você temos recebido, que é a palavra de Deus mais pura, seria para que viéssemos a estar frutificando para o Senhor ainda mais, igreja. Se o Senhor viesse hoje perguntar: filho, onde estão os teus frutos? Quais frutos não você, eu teria para entregar para o Senhor? Quais frutos? E eu vou fazer uma pergunta ainda mais contundente. A terra do nosso coração tem sido uma terra cheia de espinho, onde as preocupações e seduções deste mundo roubam a semente da palavra de Deus? Ou ela tem sido uma terra cheia de pedras? Que tipo de terra tem sido a terra do nosso coração? Que tipo nós temos sido para o Senhor? Não pausa na gravação, respondendo. Pregada. Doa a quem doer, haja o que houver. Porque um dia aquele que pregou a palavra vai ter que prestar conta. Tanto quanto você quanto eu vou ter que prestar conta ao Senhor. Igreja não é brincar de ser comunidade. Igreja é vida ou morte. A cada dia ou alguém morre ou alguém nasce de novo. Essa pessoa que está aí do seu lado, ela está recebendo a palavra de Deus, ela está recebendo a semente mais pura do Evangelho, para que a semente morra na vida dela, no coração dela, e que comece a florescer, comece a praticar a palavra de Deus, e de repente vai começar a brotar a mais bela das árvores e naturalmente, consequentemente, o mais belo dos frutos. É por isso que o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipos que ele estava completando. Vamos voltar lá, Filipenses 1:6, por favor, John. Filipenses 1:6. E estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Entendendo que eu e você estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Sabe qual é a tarefa mais difícil do cristão nos dias de hoje? É permanecer em Cristo. Duas palavras extremamente importantes na vida do cristão. A primeira é perseverar em Cristo, e nós já falamos alguns sábados atrás sobre isso, para que aquele que perseverar até o fim será salvo. E outra palavra extremamente importante é a palavra permanecer em Cristo. Eu não vou dizer nem da minha caminhada cristã desde 2001, mas eu vou dizer de 5 anos praticamente que estamos aqui em Manchester. Quantas pessoas você viu passar pela igreja que não permaneceram nos caminhos do Senhor? Sendo que a mesma palavra está sendo pregada para todos, sem distinção de ninguém.
O problema é da terra ou o problema é do quê? Você lembra no Brasil, quem aqui conhece no Brasil aquela carteira de trabalho azul? Que parece um passaporte para quem não conhece. Eu tenho a minha lá no Brasil ainda. Você tem também, né, irmão William? A carteira de trabalho, quando nós tínhamos uma fábrica, uma confecção no Brasil, minha esposa era do departamento pessoal. Quando a gente ia contratar alguém, pedíamos primeiramente a carteira de trabalho. Primeiro vinha o currículo, depois a carteira de trabalho. Na carteira de trabalho você pegava ali, a pessoa passou por 3 meses numa empresa, 6 meses no outro, 6 meses no outro, 6 meses no outro e 6 meses no outro. Você vai deduzir o quê? Aquela pessoa não para em trabalho. Não é verdade? Como que eu vou contratar uma pessoa daquela sendo que ela não para no trabalho? E naturalmente o que nós falamos? Olha, eu posso até te contratar, mas você vai ficar no trabalho, não vai? A pessoa prometia, eu vou ficar. Dava 6 meses, dava 1 ano, quem sabe a pessoa saía. Porque o problema estava no que? Na empresa ou não? O problema estava na pessoa. Se você pegar uma grande parte das pessoas que passam pela igreja, se pedíssemos a carteira de trabalho de cada uma delas, quanto tempo permaneceria em cada igreja? Como seria a nossa ficha da nossa carteira de trabalho dentro da igreja? Como seria a nossa carteira de trabalho celestial? Como seria? Seria carimbada de igreja em igreja? Porque hoje aqui tá bom, amanhã não tá lá, amanhã tá bom lá e aqui não tá e assim vai. Como seria a sua ficha, a sua carteira de trabalho celestial? Quando você chegar na presença de Deus e Deus olhar para você e falar, puxa, quantas igrejas você passou na mesma cidade? Nada estava bom para você? É verdade isso que eu estou falando para vocês, igreja. É triste, mas é real. É triste, mas é real. O apóstolo Paulo diz que aquele que é fiel para completar a boa obra até o dia de Cristo vem aperfeiçoando a igreja de Cristo, vem aperfeiçoando a mim e a você. E para que nós sejamos aperfeiçoados em Cristo, nós precisamos aprender além de perseverar no Senhor, a permanecer no Senhor. Nós precisamos fazer de tudo para permanecer no Senhor, haja o que houver, porque se eu permanecer em Cristo, naturalmente eu vou confirmando a minha salvação dia após dia. Se eu não permanecer em Cristo, naturalmente eu vou confirmando a ida para o inferno a cada dia. Isso é o permanecer em Cristo, igreja. Muitas vezes nós vemos pessoas brincando de igreja, mas isso é algo muito sério, pelo qual um homem, o Filho de Deus, morreu por ela. Ele deu a vida pela igreja, para que eu e você aprendêssemos a permanecer nele. E o interessante é que o Senhor Jesus conta uma outra história, dizendo que Ele é a videira, e eu e você somos os ramos. Se nós estivermos ligados nele, se nós permanecermos ligados nele, nós automaticamente daremos frutos. Aí começa a fazer sentido ao aprender e ouvir a palavra de Deus. Quando a semente da palavra cai na terra do meu coração, ela faz o que se eu estiver ligado na videira verdadeira? Que é Cristo, ela começa a frutificar no Senhor. Porque como que um galho, corta um galho lá no fundo da sua casa, naquela árvore que você tem lá na frente, corta um galho dela e vai ver se ele vai frutificar ou florescer daqui 1 mês. Daqui 1 mês vai acontecer o que com ele? Ele vai estar morto. Ele vai servir para jogar fora. Não vai servir para mais nada. Mas se o galho estiver ligado na árvore, o que vai acontecer? Ele vai continuar florescendo, ele vai continuar frutificando no Senhor. Vamos lá em João capítulo 15, verso 5, para entendermos e entrarmos na palavra principal agora. O Senhor Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se verdadeiramente eu entendi o meu papel como semente, de morrer para mim mesmo. Mas pastor, o que é morrer para mim mesmo? É morrer para as minhas vontades. É deixar o meu eu lá embaixo, mortinho, e deixar com que a palavra comece a florescer na minha vida. Se eu entendi isso, naturalmente,
nós vamos começar a frutificar no Senhor naturalmente. Porque nós estamos ligados em Cristo. Nós somos os ramos e Ele é a videira. Não tem como não frutificar, igreja. Não tem como. Se você quer, você vai frutificar no Senhor. Se você entendeu realmente o que é morrer, a semente da sua vida, morrer o seu eu, você vai frutificar no Senhor. E esse fruto, sabe para quem que é benéfico esse fruto? Não somente para você, mas a palavra de Deus diz que você vai tornar-se uma árvore tão frondosa que muitos descansarem na sua sombra. Você vai ser uma bênção não só para você. O fruto vai ser não só para a sua vida, vai ser para a vida dos outros também. É por isso que o Senhor Jesus diz que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo o meu próximo, o que vai acontecer? Eu vou entender que eu preciso ser uma bênção na vida do meu irmão. Eu preciso entender que eu preciso ser uma bênção na vida da minha irmã. Eu vou entender que eu preciso amá-lo, eu preciso amá-la independente de todas as coisas, porque ele está no processo de amadurecer-se no Senhor. Ele está no processo de frutificar. Uns já começaram a frutificar, outros estão brotando agora, outros já brotaram há muito tempo e continuam ainda brotando muito mais. De repente o Senhor vai ter que vir podar os galhos para que frutifique ainda mais. Mas o detalhe é, nós estamos a cada dia frutificando para o Senhor. Só que para que isso aconteça, nós precisamos aprender a permanecer no Senhor. Nunca a palavra permanecer foi tão importante nessa geração. Diga para o irmão que está falando, entenda o que é permanecer no Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai permanecer no Senhor até o último suspiro da sua vida, em nome de Jesus. Porque grandes são os propósitos do Senhor na sua vida. O Senhor precisa levantar instrumentos poderosos, já tem levantado homens e mulheres tremendos em nosso meio. Mas o Senhor está levantando homens e mulheres para se tornarem bênção na vida de muitos aqui neste lugar. Amém. Homens e mulheres para se tornar provedores aqui neste lugar. Homens e mulheres para se tornar os mais diversos instrumentos nas mãos do Senhor neste lugar. Amém. Mas para que isso aconteça, a semente precisa morrer bem morrida. Não é pela metade. Não é um quarto dela, é morrer inteira. E para a semente morrer inteira, ela dói. Ela machuca muitas vezes. Eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? É o Senhor Jesus. Ele é a nossa videira verdadeira. E eu e você somos os ramos de quem? Dele. Ai daquele que vier tocar num ramo, numa folhinha do ramo dele, que está ligado nele. Não vamos entrar nesse contexto agora. Quem permanece em mim e eu nele, quem permanece em Cristo e Ele nessa pessoa, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pode passar. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e... Precisa correr atrás da bênção, igreja? Precisa correr atrás da bênção? Não! Nós precisamos aprender a permanecer em Cristo. Quando eu e você entendemos o que é permanecer em Cristo, naturalmente nós vamos começar a orar, a pedir algo para o Senhor, e aquilo vai se tornar tão fácil, tão natural, porque eu entendi verdadeiramente o que é ser um ramo ligado na videira. Sabe, a gente passa pedindo a vida inteira algo para Deus e Deus não faz. É culpa de Deus ou é nossa culpa? Mas quando nós entendemos que quando a semente morre bem morrida, ela cresce, ela vira uma videira formosa e maravilhosa, e de repente eu e você somos os ramos, ligados na videira verdadeira que é Cristo.
Se eu estou ligado nele, eu estou produzindo muito fruto. Se eu estou produzindo muito fruto, é porque eu estou agradando a ele, porque ele é que dá o fruto. O fruto é do Espírito, o fruto não é nosso. O fruto é a consequência de uma semente que aprendeu a morrer. O fruto é consequência de uma semente que morreu. O fruto é consequência de uma semente que morreu. E quando a semente entende o seu papel, quando eu e você entendemos o nosso papel, que é morrer para que o Espírito vivifique em nós, e quando a gente começa a produzir fruto, nós podemos pedir o que quiser, e você será feito. Precisa fazer alguma força? Não. Precisa correr atrás de alguma coisa? Não. Só precisamos estar ligados nele. Só precisamos aprender a permanecer nele, morrendo o nosso eu, ligados nele o tempo todo. O tempo todo permanecendo em Cristo. O tempo todo como um galho ali, ó, ligado no Senhor. O Senhor fala lá e você ouve aqui. O Espírito Santo geme e você já interpreta. O Espírito Santo só olha para você e você já sabe o que ele está pensando. Não é assim entre você e a sua esposa? Não é assim entre você e seu esposo? Só um olhar você já sabe o que ele está pensando, o que ela está pensando. Assim o Espírito Santo também. Ele só olha para você e você já sabe o que ele quer fazer. Pode passar, John. E meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quando você e eu damos frutos para o Senhor, Deus é glorificado. Por isso a importância de darmos frutos para o Senhor. Por isso a importância de estarmos ligados na videira verdadeira, que não só pediremos o que quisermos para Deus e Ele concederá, mas sim, o Pai será glorificado em nossas vidas. Quando que foi a última vez que o Senhor foi glorificado em nós? Através de uma atitude nossa, através de um fruto nosso. Quando foi? Respondem para você mesmo. Quando foi a última vez que Deus glorificou, que Ele viu um fruto, Ele veio e colheu um fruto na sua vida? Seja fruto de amor para com alguém, seja fruto de misericórdia, de alegria, de whatever, de perdão. Fruto de você matar a sua carne. Fruto de você negar a si mesmo. Fruto de você carregar simplesmente a sua cruz e seguir a Cristo. São tantos frutos que o Senhor pode colher na nossa vida, igreja. E nisso, o Pai é glorificado. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do modo que eu tenho, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. O Senhor Jesus, Ele ouviu uma palavra do Pai. E Ele permaneceu naquela palavra. Sabe qual a dificuldade dessa geração? Permanecer numa palavra. Permanecer nessa palavra até que se cumpra, até que o Senhor dê uma outra instrução. Essa é a maior dificuldade, porque são muitas vozes nos dias de hoje. Sabe qual é a estratégia da China? Do diabo através da vida da China? Sabe qual é a função do TikTok? A China não podia combater o exército dos Estados Unidos e da Europa. O que a China fez? Ela criou o TikTok para fazer dos homens um bando de meio homens para enfraquecer o exército do inimigo. Vai ver a história do TikTok. Quem criou? Vai ver se na China é permitido isso. Não é. E o que acontece do exército hoje mais poderoso do mundo? Não preciso nem falar.
Vai ver o exército da China como está, vai ver o da Rússia como está. Se eles permitem essas coisas lá dentro. Não permitem. Vai ver. Hoje a Europa e os Estados Unidos têm um exército de meio homens. Homens que não entendem o que é ser um soldado verdadeiro, defendendo a sua pátria. Porque os homens estão perdendo o sentido real de ser homem, a essência. Sabe qual é a guerra silenciosa para ganhar a Europa pelos muçulmanos? Que eu ouvia lá nos Estados Unidos, quando eu me converti em 2001. Nós íamos em seminários lá nos Estados Unidos, eles diziam: olha, a guerra silenciosa na Europa, os muçulmanos vão fazer muitos filhos, para que daqui 20 ou 30 anos eles sejam a maior nação dentro daquele continente. O que acontece hoje? Olha aí na rua. Aconteceu. Os exércitos, olha aí fora. Se acontecer uma terceira guerra mundial, daqui a pouco você me conta. Mas isso vai acontecer, não vai ter como não acontecer. É cumprimento da palavra. Só que nós precisamos estar prontos. É por isso que nos últimos dias a igreja ela precisa ser uma igreja forte. Amém. Porque se ela não entender o sentido real da palavra, o anticristo vai fazer você negar ele e você vai negar. Porque você não vai entender a palavra. E aquele que negar Cristo, aquele que tiver o sinal da besta, ou na testa ou aqui, não vai ser digno de herdar a salvação do Senhor, do reino dos céus. Não vai ser, infelizmente. Daí a necessidade de entender o verdadeiro sentido do que é ser igreja de Cristo. O verdadeiro significado de permanecer em Cristo numa só palavra que Ele te deu. Que aquele que permanecer até o fim será salvo. E que o Senhor criou todos os homens e mulheres para que se pareçam com Cristo, que tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós estamos nos tornando, nós estamos sendo aperfeiçoados até o dia de Cristo, igreja. Que esse dia está próximo. Até o dia de Cristo. Mas para que isso aconteça, mais uma vez eu digo e repito, a semente precisa morrer. Verdadeiramente. Ela precisa aprender a morrer a cada dia. Isso dói. Isso não é fácil. Isso não é fácil. A sua prioridade de hoje. Quais são as suas prioridades de hoje? Pense aí comigo. Não fala não. Pense aí, quais são as suas prioridades de hoje? A sua prioridade de hoje vai definir o seu destino amanhã. Isso é muito sério. A sua prioridade hoje vai definir o seu destino amanhã. Nós preparamos muito para a aposentadoria. Ah, Senhor, eu quero me aposentar bem, quero me aposentar com 50 anos, não é verdade? A maioria de nós pensa assim: quero me aposentar cedo, para mim curtir a vida. Mas a gente esquece que se aposentar não é nada. A eternidade com Cristo é tudo. E as nossas prioridades de hoje definirão quem nós seremos amanhã e aonde nós estaremos amanhã. No Senhor. Eu falo isso com o maior temor para cada um de nós. Hoje você entendeu que você não precisa correr atrás da bênção. Se você estiver ligado na videira verdadeira, sendo um ramo do Senhor, você vai poder orar e pedir o que você quiser. Se você estiver frutificando no Senhor, automaticamente Ele vai te abençoar, automaticamente Ele vai responder a sua oração. Simples, é natural. O Senhor Jesus que prometeu, não sou eu. Agrada-te do Pai, e Ele concederá os desejos do teu coração. Agrada-te do Pai. Busque ao Senhor enquanto se pode achar ainda, igreja. Busque ao Senhor enquanto se pode achar ainda. Filipenses 1:6, John, para a gente encerrar. E eu estou certo disto,
aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O tempo de Deus, quem define não é o Senhor, somos nós. O Senhor deseja fazer para ontem na nossa vida. Porém, estamos prontos para isso? Quanto mais a semente morre, quanto mais nós estamos prontos, mais o Pai revela, mais o Pai derrama, mais o Pai entrega. A cada dia estamos sendo aperfeiçoados nele, por Ele e para Ele. Pode passar. É justo que eu me sinto assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Pode passar. Deus é testemunha que eu tenho saudade de todos vós com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento. O que é o amor aumentar no pleno entendimento e conhecimento? E a gente vá se tornando como Cristo a cada dia, que é o amor em pessoa. Paulo ora que nós venhamos a entender, nós venhamos a ter um amor tal, que o nosso amor aumente de tal maneira, em pleno conhecimento e em todo o entendimento. Deixa eu passar. Para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, de quem que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Se estamos ligados na videira verdadeira, seremos os seus ramos. E estando ligado na videira verdadeira, os frutos aparecerão naturalmente na vida de cada um de nós. O meu e o seu trabalho está ligado na videira verdadeira, nos esforçando para permanecer nele o tempo inteiro, dia e noite, noite e dia, e naturalmente nós vamos começar a receber os mimos de Deus. Simples assim, igreja. Sabe o que é o detalhe? Mas muitas vezes nós complicamos tanto. Às vezes a gente complica tanto. E Deus nos dá o caminho das pedras. O mapa da vida Ele dá na sua palavra. O mapa do reino de Deus. Para mim e para você. O mapa está aqui na nossa mão. Eu e você temos uma revelação das revelações. E sabe quais são os frutos de justiça? São as minhas e as suas obras. As nossas atitudes são os nossos atos de justiça, com os quais e pelos quais serão tecidas as nossas vestes na Jerusalém celestial. Irmãos, a vida não é brincadeira. A vida é extremamente importante demais para Deus, a sua vida. Que Ele está te ensinando a tecer as suas vestes lá na Jerusalém celestial com os seus atos de justiça hoje. Até isso, a sua vida prepara lá no fim, na eternidade, perdão. Até isso. Mas isso não é assunto para hoje. Para finalizarmos, irmãos, quero que saibais que... Volta por favor, João. Cheios do fruto da justiça que vem por meio de Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão.
O que Paulo tinha de se gloriar? Qual era o fruto dele dentro de uma prisão? Mesmo estando preso, ele estava livre. Mesmo estando preso, ele estava frutificando horrores para o Senhor. Sabe aonde o meu entendimento me leva? Puxa, se ele estava preso, fez tudo isso, nós que estamos livres estamos fazendo o quê? Se ele que estava preso fez tudo isso, e eu e você que estamos livres? E eu e você que temos a internet à disposição, coisa que ele não tinha? E eu e você que temos um carro à nossa disposição, coisa que ele tinha cavalo? Ou carros de cavalo? Carroças? E eu e você que temos avião à disposição? E eu e você que temos tudo à nossa disposição? Estamos fazendo o quê? Eu imagino que uma das coisas que grandes homens de Deus lá na eternidade, quando encontrar com você, vão perguntar para você como que era servir a Deus num tempo que você entrava dentro do avião e 10 horas você estava no outro continente. Como que era servir a Deus só abrir ali a torneira da sua casa e sair água quente? Como que era servir a Deus e só apertar um botãozinho lá na sua casa e sua casa ficava quente? Como que era servir a Deus e abrir a torneira da sua pia e a água saía ali? No nosso tempo não tinha aquilo. A gente tinha que ir lá no posto para buscar água. E não era água tratada ainda. Você viu como nós nessa geração somos a geração dos mimimis e das desculpas? Nós temos tudo à nossa disposição. Temos tudo. Mas o apóstolo Paulo estava preso. Mas agia como o mais livre de todos os homens. Porque ele tinha entendido o que era permanecer em Cristo. Ele estava frutificando para Cristo, independente do lugar que ele estava. Seja na Inglaterra, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, eu e você precisamos aprender a frutificar no Senhor. Amém. E para encerrarmos, pode passar, João. Olha animados pelas minhas prisões. Olha o apóstolo Paulo falando para eles. E animados pelas minhas prisões. A maior parte dos irmãos nos tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É verdade que alguns pregam a Cristo até mesmo por inveja ou discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles que anunciam a Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegre-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Amém. O contexto em que nós vivemos, em que nós nos encontramos, nada pode deter eu e você de produzir frutos para o Senhor. Dentro da prisão, Paulo estava frutificando para o Senhor. Dentro de uma prisão. Dentro da nossa própria vida, nós precisamos aprender a pedir sabedoria para Deus e dizer: Senhor, me ajuda a frutificar, porque eu estou ligado em Ti. Me ajuda a frutificar para o Senhor. Me ajuda a viver para Ti. Sabe qual era uma das reclamações do Yuri quando ele vinha aqui para minha casa? Quando ele vinha de férias da Rússia? Ele falava: pai, na época da pandemia, pai, a gente tem que ficar dentro do quarto, não tem nada o que fazer, porque não podia sair. E eu disse para ele: filho, Deus está te ensinando a depender somente dele. Deus está te ensinando a viver na solidão dependendo somente dele. Coisa que foi extremamente importante para ele passar a pandemia e guerra depois lá na Rússia. Tudo que nós passamos, tudo que nós vemos, é o Senhor ensinando hoje
para que a gente venha para o porquê nós iremos precisar amanhã. Paulo estava dentro da prisão, estando preso, mas estando livre, porque ele estava livre em Cristo. Eu e você estamos ainda nessa vida, mas estamos livres em Cristo. Nós precisamos aprender a frutificar ainda mais para o Senhor, produzir belos frutos para Ele. Parar de olhar somente para o nosso próprio umbigo e saber que tem um mundo aí fora que depende, que anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Não só o mundo, mas a natureza inteira aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Para que o Pai seja glorificado. E isso será imputado como galardão na vida de cada um de nós, na eternidade, para você mesmo receber. Vamos colocar de pé. Chama o grupo de louvor aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Pedro permaneceu em Cristo até o fim? Permaneceu. Pedro andou com Jesus até o fim? Andou. João andou com Jesus até o fim? João permaneceu com Jesus até o fim? Sim, andou e permaneceu. Judas andou com Jesus até o fim? Quase até o fim. Ele permaneceu em Cristo? Não. Mas ele andou com o Senhor como João andou. Ele andou com o Senhor como João andou. Ele andou com o Senhor como Tomé andou. Ele andou com o Senhor como todos os outros apóstolos andaram, como todos os outros 11 andaram. Porém, a decisão de Judas foi não permanecer em Cristo, foi não frutificar para Cristo. Essa foi a decisão dele, infelizmente. Essa foi a decisão dele, infelizmente. Por isso, a importância de aprendermos a permanecer e frutificar para o Senhor todos os dias da nossa vida, estando ligados na videira verdadeira, como ramos ligados diretamente nele. É extremamente importante. E naturalmente as coisas nos serão acrescentadas. Naturalmente nós vamos começar a pedir a Deus, que Ele vai responder, Ele vai abençoar a nossa oração. É uma mudança de entendimento que o Senhor está fazendo em nosso meio muitas vezes. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Uma produção de frutos sobrenaturais a partir de hoje. Aonde você vai olhar para a sua própria vida, você vai olhar para a sua própria atitude, você vai falar: uau, é só o Espírito Santo de Deus para fazer isso na minha vida. É só Jesus para fazer isso na minha vida. Sabe por que vai ser natural? Vai ser natural na sua vida. De repente, aquilo que você sempre sonhou em acontecer. Sabe quando você vê nascendo um fruto numa árvore? Ele faz assim, ele nasce. Ele precisa fazer força? Não. Ele nasce. Vai ser assim na sua vida. Naturalmente, igreja. Naturalmente. E você que deseja frutificar sobrenaturalmente de forma natural, eu quero convidar você a sair do seu lugar, dando um passo de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Dando um passo de fé, vindo em direção ao altar do Senhor. Eu quero orar e abençoar a sua vida, eu e os demais pastores aqui, para que isso seja sobrenatural na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, saia do seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Uma vez que eu olhei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pode vir mais aqui à frente, por favor. Vem mais à frente, por favor. Pode vir aqui, ó. Essa noite é uma noite do sobrenatural sobre a vida de muitos aqui neste lugar. Nada mais me satisfaz.
segundo a capacidade da sua fé, segundo a fé que você tem no Senhor, que você venha conhecer com essa medida, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, extraordinária, aonde o sobrenatural que foi liberado através dessa palavra seja um sobrenatural de forma natural na sua vida, sem você precisar fazer esforço, que as bênçãos do Senhor sigam a sua vida para se manifestar, para se concretizar de forma poderosa e sobrenatural, que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? 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 Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.